Nesse segundo vídeo sobre manejo de fogo, eu falo sobre o conceito mesmo do que é manejo de fogo e como isso pode ser de fato utilizado para manejar paisagens. Então, lembrando, nem todo fogo é incêndio e, portanto, nem todo fogo precisa ser evitado. Manejar o fogo é justamente escolher a época, a frequência, o local, o tipo de vegetação em que o fogo vai ocorrer. E para fazer manejo de qualquer coisa, a gente precisa saber o que a gente quer fazer e por quê, quais são os nossos objetivos. Tem uma perspectiva da gente pensar no fogo bom e fogo mau, então o fogo bom que a gente maneja, o fogo mau que é o incêndio, e um tripé que a gente conhece e fala sobre o manejo integrado do fogo. É um manejo integrado porque a gente considera a ecologia do fogo, então os atributos ecológicos de cada local, como o fogo faz, se o fogo faz ou não parte daquele sistema, se ele faz, em que épocas, em que tipo de vegetação, de que maneira. A cultura do fogo, então, quais são as formas de uso do fogo pelas pessoas que moram naquele lugar e convivem com aquele tipo de vegetação. Né? Eu estou falando de usos do fogo que permitem a convivência com a vegetação natural. Não é aquele uso do fogo que é feito para desmatar e converter completamente a vegetação natural. Né? Então, dentro do cerrado, por exemplo, existem pessoas que criam gado utilizando os campos nativos, os campos e as savanas nativas do cerrado, o gado pastando as plantas nativas. Como que as pessoas usam fogo e manejam essas áreas para que elas sejam palatáveis para o gado? Isso faz parte da cultura do fogo. Se a gente tenta evitar isso, ou tenta minimizar esse tipo de atividade, o que a gente consegue é, primeiro, marginalizar as pessoas que têm esse tipo de uso, e elas não vão deixar de fazer, porque elas precisam desse fogo para fazer o manejo do gado, que é o sustento delas, é a subsistência delas. Então é importante considerar a cultura do fogo para se fazer manejo de fogo. E por fim, as questões de manejo mesmo. Então, qual a estrutura que a gente tem, como a gente pode usar o fogo, como a gente pode fazer prevenção e combate ao fogo, ao incêndio, né? Quando o fogo sai do controle. Então, nesse sentido, não adianta a gente pensar em manejo pensando só nas condições ideais. Então, se eu tenho, por exemplo, uma área de 1.000 hectares que eu manejo com 5 pessoas, eu não posso fazer um planejamento de manejo em que eu preciso de 200 pessoas, certo? Eu preciso considerar as minhas condições de manejo, a estrutura existente para que o fogo possa ser manejado naquela área. Então, pensando em onde, por que e como se faz manejo do fogo no mundo, tem vários objetivos, né? Então, manter a diversidade de hábitats, evitar grandes incêndios a partir do controle da biomassa, atrair fauna, uso público, então atrair visitantes, conservar a biodiversidade, tanto considerando fitofisionomias quanto espécies específicas, reduzir a emissão de gases de efeito estufa e reduzir custos de combate. Todos esses objetivos podem ser atingidos e são objetivos reais para se fazer manejo de fogo em vários lugares do mundo. Eu vou dar alguns exemplos para que a gente entenda o que isso quer dizer. A primeira coisa importante para a gente pensar sobre manejo de fogo é que a gente não faz o manejo do fogo, a gente faz o manejo do regime do fogo. Né? Então a gente não maneja só uma queimada, só um incêndio, só um evento de fogo. A gente maneja os vários aspectos que compõem o manejo, o regime do fogo. Então, tanto o combustível, o tipo de planta que está sendo queimado e quantidade, a intensidade e o tipo de fogo fazem parte do regime do fogo. E tem duas coisas que a gente pode manipular e manejar com muita facilidade, que é a época do fogo e a frequência. Né? Então, com que frequência a gente vai deixar ou fazer com que uma área queime? Em que época a gente vai fazer isso? E isso vai ajudar a alterar os diversos outros aspectos do regime do fogo. Então, na lista de exemplos que eu dei, em que por que se faz manejo de fogo? Reduzir grandes incêndios é um dos objetivos. Então, aqui tem um trabalho que mostra a quantidade de biomassa acumulada em áreas com e sem fogo. Então, sem fogo é onde o fogo foi excluído, né? Aquela política do fogo zero. E a gente vê que quando as áreas ficam sem fogo nessas vegetações aqui, que são todas vegetações de savana, a gente tem um acúmulo de biomassa. Esses lugares aqui estão ordenados pela ordem da precipitação. Então, no Kruger, do lado esquerdo do eixo X, chove menos do que na Gran Savana venezuelana e no Cedar Creek,
que é uma área nos Estados Unidos. O Cerrado, ele está com uma precipitação muito próxima da savana venezuelana do Cedar Creek. Ou seja, áreas que têm mais precipitação acumulam mais biomassa e o Cerrado está entre as áreas que mais acumulam mais biomassa. Por que acumula mais biomassa nas áreas em que precipita mais? Porque quando tem mais chuva, as plantas se tornam mais produtivas, produzem mais biomassa, e essa quantidade de biomassa, ou seja, folhas de capim seco, vai se tornar combustível para as queimas durante a estação seca. Então, isso é muito importante de pensar e pensar que em lugares em que chove mais, o risco de incêndio durante a estação seca se torna maior por causa do acúmulo de combustível. Onde se deve fazer manejo com fogo? Usando queimas prescritas. A gente usa fogo para manejar ambientes nativos, vegetações nativas, onde o fogo é um distúrbio natural. Portanto, onde as plantas e os animais evoluíram ao longo de milhares e milhões de anos com a presença do fogo, certo? E esses ambientes também são ambientes em que há o acúmulo da biomassa seca durante os períodos secos, existe uma fonte de ignição. Fontes de ignição naturais são raios ou vulcões. Tá? Essas são as duas únicas fontes de ignição natural que existem. Não existe nenhuma evidência científica em absolutamente nenhum lugar do mundo de que a vegetação possa entrar em combustão sozinha. As temperaturas necessárias para que a vegetação entre em combustão sozinha, o que seria uma autocombustão, são de mais de 100 graus. Isso não acontece no planeta Terra, né? Pode ocorrer, algumas coisas podem entrar em combustão se elas estiverem numa pilha, por exemplo, numa grande quantidade de lixo acumulado, de resíduos vegetais acumulados, e que acaba fazendo fermentação e aumenta a temperatura. Isso não é uma vegetação natural. Vegetações naturais neste planeta não chegam a mais de 50 a 60 graus. Então, não existe ignição nessas condições, não existe autocombustão de vegetação. Certo? As fontes naturais de ignição são raio e vulcão.